Olá, gente. Resolvi gravar esse último da aula de geografia. Desculpa, porque você sabe que eu falo muito, né? E agora, para finalizar, eu coloquei no slides aí para vocês verem algumas. Deixa eu passar para o slide. Algumas sugestões de atividade e vou falar para vocês tudo a respeito dessas atividades. Então, eu vou ler novamente esse slide que está na tela de vocês, que é: antes de terminar esse estudo, quero exemplificar, mostrar que uma criança do ensino fundamental 1 sempre precisará colocar a mão na massa, lembrando que aprendemos de fato quando fazemos e não como apenas ouvimos ou vemos. Sendo assim, o ensino de geografia não deve ser somente expositivo ou conceitual. O que quer dizer isso? Nós não podemos pegar um pontinho lá da internet ou do livro didático do aluno e falar: hoje nossa aula vai ser sobre relevo. Relevo, existem vários tipos de relevo. Aí você classifica lá os relevos: planície, planalto, montanha, depressão, papa. E simplesmente isso, depois faz um monte de pergunta para a criança, depois ela vai e responde, vira a página, na outra semana vamos trabalhar clima. Gente, não há aprendizagem desta maneira. A criança precisa vivenciar, a criança precisa produzir, a criança precisa participar diretamente da construção desse conhecimento. Você pode usar vídeo? Pode. Você pode usar livro? Pode. Você pode usar conceito? Pode. Mas você precisa arrumar uma estratégia, ou seja, um conteúdo procedimental, ou seja, atitudes que você vai ter quanto professor para tornar este ensino muito mais significativo para as crianças. Aí eu vou dar uns exemplos para vocês verem como é que é possível. Passar aí. Olha que legal. Lembra da aula número 2, assim, da geografia que eu passei para vocês, o vídeo 2 que eu botei lá a criança, a rua, a casa, a rua, a escola, o bairro? É mais ou menos isso que está aqui. É mais ou menos isso que está aqui. Vou ter que botar o óculos para enxergar. Então, olha aqui. Esse aqui já está para nível de terceiro ano de escolaridade, que ele começa na minha cidade. Depois, meu estado, minha região, meu país, meu continente e meu planeta. Se nós abríssemos aqui está aqui, ó, minha cidade, a casa dele na minha cidade, aqui meu estado. Vou mostrar para vocês na outra imagem. Peraí, deixa eu passar a outra imagem. Deixa eu ver se tá. Ah, não tá. Eu não coloquei, que pena. Na outra imagem que eu tenho, mostra como é que você pode construir isso aqui. Como que você pode estar construindo com as crianças? Primeiro você vai cortar em círculos, né? Sempre porque o menor, né, dentro do maior, nessa proporção. Isso dá a entender que o estado, que a cidade está dentro do estado, que as regiões possuem vários estados e que o país tem regiões, tem estado, tem cidade, e que no continente tem países, tem regiões, que são divididas em regiões, em estado e cidade, e que o planeta é dividido em continente, que tem países, que países têm regiões, que regiões têm estado, que estado tem cidades, e aí tem a rua. Então, isso aqui, cada etapa dessa aqui, acho que o mouse dá para passar, a criança pode desenhar, ou você pode trazer recortado o estado, né? O estado lá do Rio de Janeiro, a região do que está, região sudeste, o país que é o Brasil, o continente americano e depois o planeta. Isso pode ser desenhado, pode ser recortado e montado. Isso é um material tão simples, de papel tão simples, coloridinho, que você dá para a criança com certeza vai concretizar todo este ensino que foi falado anteriormente. Vamos para o próximo. Eu trouxe essa imagem para quando nós formos trabalhar lá o conceito de planeta, de como surgiu o planeta, lá no quinto ano, quarto ano. Eu achei muito interessante essa atividade, tem até vídeo na internet, gente. Quando você trabalha a Terra,
e as partes da Terra, do planeta Terra. Que Terra é essa? Da onde ela surgiu? Porque eu não consigo ver o ensino fragmentado. Para a criança entender o seu país, ela precisa, o planeta, ela precisa entender que planeta foi esse, da onde ele veio. E aí fala das partes da Terra, da crosta terrestre, do manto, do núcleo da Terra, e tudo feito de massinha, gente. Olha que bacana. Tá aqui, ó, a parte externa da Terra, a parte intermediária da Terra e o núcleo, para explicar para ele que o núcleo é sempre mole, por que existe vulcão, porque sai do interior da Terra. Aí você pode aliar isso a vídeos que tem falando, explicando sobre a matéria. Você pode pegar um abacate também, cortar na frente deles, porque o abacate dá uma representatividade muito boa dessas partes da Terra, que seria a casca, seria a crosta, o manto seria a parte da polpa da fruta e a semente da fruta seria o núcleo, lá no centro da terra, porque a ideia que a criança tem, que a terra é oca, que ela pode furar de um lado e sair do outro, a gente sempre pensava assim. Então, uma atividade bem legal quando vai trabalhar as etapas, né, as partes da terra, você fazer na prática com a criança uma atividade dessa. Tem vídeo no YouTube explicando como é que faz isso. Muito legal mesmo. Outra atividade é essa aqui. Essa também é uma forma de papel, mas que explica, ainda falando do planeta Terra e de todos os seus gases, né, que são invisíveis, né, gente? Todos os... Ai, eu esqueci o nome que se dá. É, em volta da Terra, eu só esqueci o nome, vocês me perdoem, tá, gente? Aí nós temos aí deixa eu ler aqui, pelo amor de Deus. Troposfera. Aonde que fica na troposfera? As nuvens, a estratosfera, aonde que o avião trafega, e lá está a camada de ozônio, mesosfera, onde que está lá aquela questão das fragmentações do planeta que vem de outro planeta, esqueci o nome também, gente, não liga não. Aí até ele entender essas camadas gasosas que fica na Terra, uma coisa tão simples que você vai trabalhar isso só numa forma teórica e que a criança pode pintar e entender esses gases que envolvem a Terra, porque eles não estão vendo, não estão vivenciando, mas dessa forma eles podem fazer. Aqui tem um exemplo, gente, olha, já pronto, que você pode dar para a criança pintar, montar e escrever o que cada etapa dessa aí tem e o que tem nessas etapas. Olha que legal. Isso aqui é uma atividade bem legal, eu também tirei da internet. Aqui está o planisférico, né? Nós temos que ensinar a criança a diferença entre planisférico, entre mapa e entre globo, que também é a forma de representação da Terra. O planisférico é uma Terra esticada, é como se nós pegássemos o globo e esticássemos ele, porque de um lado e do outro, esse oceano que está aqui, o Oceano Pacífico, ele encontra com este Pacífico, não existe dois Pacíficos, existe um Pacífico deixa eu só virar aqui a câmera para mim, que assim, né, que ele fica na forma de uma esfera, ele se encontra. Então, quando você pega... Como é que eu ensinei as minhas crianças para entender o que é um globo? Porque às vezes a criança acha que não é a mesma coisa. E o que é planisférico? Você esticar aquele globo. Então, como é que eu fiz com a minha turma? Eu me lembro quando eu estava dando essa aula, gente, que foi de representação da Terra, mapa, globo e planisférico. Eu peguei uma laranja, cortei a laranja assim de uma forma que eu pudesse arrancar a casca dela e esticar. Apresentei a laranja toda redondinha lá direitinho e eu falei para ele, faz de conta que isso aqui é a planeta Terra. E aí eu peguei o globo. Aí eu falei para eles, agora, para eu poder, por que a gente faz planisférico? Para estudar melhor o planeta. Aí eu cortei a casca da laranja, arranquei a laranja assim, estiquei. Mostrei para eles que o planisférico é isso, nada mais do que a Terra, vamos dizer, esticada.
Porque aqui fica fácil de você trabalhar os continentes, tá vendo? Olha, os coloridinhos, que esse também aqui é continente Antártida. Nós temos aqui o continente americano, África, Europa, Ásia, Oceania e o continente gelado, que é a Antártida. Mas as crianças entenderem isso, elas precisam entender todas aquelas outras etapas que nós vimos naqueles círculos anteriormente. São atividades para quarto e quinto ano, tá, gente? Aí é o segundo ciclo, tá bom? Aí, olha só, a partir dessa atividade, que muito bacana, você pode fazer. Aqui tá pedindo para nomear, tá vendo? Os oceanos, tá vendo? Para eles poderem ver a localização onde eles ficam. Aqui tem um planisférico já com os oceanos, mas para eles colarem o continente, olha que legal. Tudo isso é uma atividade prática. Esse aqui já é todo o planisférico terrestre aqui, onde a criança vai nomear os continentes, aí ele vai colar os continentes. E aqui, por último, ele vai colocar o que é continente e o que é oceano. Agora, não adianta fazer uma coisa só e não fazer mais. É preciso consolidar o conceito e trabalhar devagar. Tá bom, gente? Deixa eu ver mais. E esse aqui é legal, que é para pintar os continentes. Olha quantas atividades. Não pode ser feita uma atividade só. E aí terminei. Então, gente, eu quero fechar essa aula de geografia com vocês, tentando passar para vocês que existe uma ascensão no conteúdo e que ele não pode ser fragmentado. Ele não pode ser, deixa eu só abrir aqui. Ele não pode ser fragmentado. Faz uma coisa aqui, desconectado de outra coisa no outro ano, desconectado do outro. Para eu entender planeta, eu preciso entender todo a minha casa, minha rua, minha escola, meu bairro, minha cidade. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Então, nós vamos fazer uma atividade que eu vou propor para vocês aí na sala, que vai envolver vocês conhecerem o currículo. Você sabe qual é o grande problema do professor que eu vejo hoje trabalhando com professores há mais de 20 anos? É que o professor não conhece o currículo escolar. Ele conhece apenas o que ele tem que dar naquele ano, naquela série que ele está. Mas ele não estuda o currículo escolar. Ele não estuda a série anterior, a série posterior àquele está dando aula. Ele não consegue ver esse currículo em progressão. É o que se propõe na BNCC, o currículo em progressão. Que a gente não venha quebrar essa progressão. E se vocês, por acaso, pegar uma turma de quarto ano, a criança não sabe nem o que é rua, o que é bairro, o que é cidade, o que é isso, não adianta você dar país, da planeta, se ele não sabe anteriormente. É necessário voltar, fazer um trabalho de resgate e aí prosseguir para que se chegue no conteúdo da série. Não tem como a gente colocar o país na frente da cidade, na frente da rua, na frente da casa dele. É preciso ter toda essa consciência. Olha aqui, gente. Vê se eu aguento dando aula e esse aqui assistindo e me atrapalhando. Esse é o Juninho. Fala, oi, pessoal. Acabamos a nossa aula de geografia. Eu espero que vocês tenham um bom proveito, tá? Um beijão e te vejo lá na sala com as atividades. Qualquer coisa, só me chamar. Beijo! Ai, ai. E, gente, olha, eu... Perdão aí, porque eu não consigo fechar aqui. Então, eu tenho mais o quê? 1 minuto, 2 minutos para falar com vocês. Então, eu queria que vocês se atentassem a isso e que vocês estudassem mais. E uma das atividades que eu vou propor a vocês é que vocês conheçam o currículo. Mas não fica preocupado não, que eu vou dar as ferramentas para isso. Nós temos que botar a mão na massa também. E eu preciso que vocês, futuras professoras, tenham consciência e não cometam os mesmos erros que eu tenho visto. Professores que não conhecem o currículo escolar, que não estudam o conteúdo, que não se aprofundam e que não usam recursos interessantes para os seus alunos. Isso é extremamente importante, tá bom, gente? Agora está acabando realmente nossa aula.
Espero que tenha sido bem proveitosa e que tenha sido válida essa aula para vocês, tá? Um beijão, não deixe de assistir todos os vídeos. A gente se vê aí nos